e vamos falar de um assunto muito importante e necessário. Estamos aqui nos bastidores, mas já começamos. Fica aí, já chama aí as colegas, os profissionais que vocês conhecem para falar sobre um tema bastante interessante. Prazer, meu nome é Carla, sou especialista em marca pessoal, estou aqui com essa maravilhosa Eline e eu disse a ela, vamos fazer a live para ficar nos bastidores, que é para mostrar, não é? Que não é só assim engessada, a gente fica aqui organizando o microfone para que vocês compartilhem aí também. Qual vai ser o tema, Eline, de hoje? Hoje é um segredo, mas já vocês ficam sabendo. Vem cá, Miglis, aparecer também. Venha pra cá, minha gente. A Jéssica aqui nos bastidores. Jéssica aqui de Arapiraca, minha gente. Olha, mas pensa, sou tão acolhida. Eu tava até conversando com aquela nossa amiga, que ela trabalha com a ciência. Eu esqueci o nome dela. Sim. E eu falando pra ela do quanto eu me sinto assim, acolhida aqui em Arapiraca. Amo de paixão, gente. Foi abraçada a Eline, viu? A gente adotou a Eline, não foi? Adotou. Não foi a Eline. Adotaram, amei. Amor, vem pra cá, faz evento, faz palestra, não é, Eline? Só o começo. Só o começo. Só o começo. E como eu lidei, antes da gente começar, e como eu disse quando eu conheci a Eline desde o início, Eline, você tem um diferencial. Experiência, porque assim, bagagem hoje a gente tem uma facilidade muito grande, sim, não é? Porque a gente tem a internet, livros, especializações, porque antes o que era que acontecia na maioria das especializações era presencial. Então hoje com o digital ficou tudo mais fácil. Então os profissionais eles têm acesso, estão também se profissionalizando, mas tem pessoas que têm experiência. Então é isso que eu sempre vi assim você de diferencial, Eline. Ô Carla, e o que é interessante nesse mundo digital, todo mundo chega vendendo um produto que nem testou. Isso, é verdade. É. E, assim, às vezes a gente se sente inseguro quando, na realidade, a gente tá com a faca, o queijo na mão, o ouro. Isso. E deixando de distribuir, de servir. E, assim, eu sou muito grata porque a Carla viu além daquele momento, além da pessoa. É. E quando eu lembro quando eu vi o Instagram da Eline, a primeira coisa que eu olhei foi a foto do perfil. Eu disse, Eline, tá causando ruído, não sei se você lembra. Sim. Tá causando um ruído muito grande de marca, porque você tava assim muito séria, com roupa muito formal. E não era isso, você é analista comportamental infantil. E ela é rápida, viu? No mesmo dia, quando eu fui olhar, já tinha mudado a foto. Eu disse, Eline, tu já mudou? Já, porque ela é assim, ela é rápida. Então, foi isso que eu vi, Eline, de diferencial. Porque, como você mesmo disse, tem pessoas que dizem assim, eu vou ensinar isso. Comprou outro método, que não, eu não acho errado ensinar. Mas o que eu acho errado é você nunca ter colocado em prática. Não é? Sim. Nunca ter vivenciado. É justamente o segredo que a gente vai falar aqui nesse podcast. São muitos assuntos interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eline, de fato, é uma pessoa experiente. Ela sabe o que está falando, ela tem segurança, a gente sente. E aí, Jéssica? Olha, tudo ok. Olha o fiozinho na barriga agora, viu? E eu procurando a fase de impacto já, misericórdia. Vai começar a falar. A Eline, ela vai se apresentar, Eu vou colocar. Pronto. Câmera aqui, Jéssica? Isso. Quando eu puder. Boa tarde, é um prazer imensurável estar aqui com vocês, trazendo algo que não somente agregou em minha vida, mas que agora eu quero que também agregue na vida de outras pessoas. Me chamo Eline, sou analista do comportamento, ABA, gestora escolar, coordenadora clínica, especialista no tratar de crianças neurodivergentes, em especial as crianças TEA. E eu vou trazer para vocês uma chamada muito interessante que é o que ninguém te conta sobre o desenvolvimento infantil. Fique conosco e você vai se surpreender. Vocês viram aí que o assunto, a gente vai ter muitos aqui, não é, Eline? Sim. Então, prazer, meu nome é Carla, alguns me chamam de Calicarpa, estou aqui com a Eline, minha mentorada. A gente veio bater um papo sobre desenvolvimento infantil, porque ela já é especialista na área há muitos anos, tem muito para ajudar essas famílias, e eu tenho certeza que você, que é uma mãe atípica, que conhece alguém que tem um filho que necessita desses cuidados, vocês vão aprender muito aqui, porque ela é ousada, viu? Desde o primeiro dia que eu falei com a Eline, ela causa aquele impacto, porque eu disse, Eline, você tem algo dentro de você diferente. Então vamos externar isso para fora, porque as mães, as escolas, os professores precisam disso, precisa desse diferencial, não os mesmos dos mesmos, não é assim, Eline? E o que foi que eu vi, já me apresentei aqui para vocês.
E a gente já vai começar a abordar aqui alguns assuntos interessantes. Quando eu conheci a Eline, eu gosto muito de saber sobre a história da pessoa, para entender de fato se ela é experiente, se ela é especialista na área. E aí a Eline me contou uma história assim extraordinária. A história de vida dela. Eu disse, Eline, por que você ama tanto? Que a gente sente que ela ama o que ela faz. Que de fato, é uma coisa de arrepiar. Como a gente conversava, ela disse, Carla, eu tô me arrepiando, e a gente sente isso. Que foi, não é, a vinda da sua princesa, o seu presente de Deus. E naquele momento, você não entendia que aquele presente não era só para vocês, mas para as outras famílias que iam necessitar de você hoje, né? Como foi essa chegada? Já está com os olhinhos aqui, ó. Não tem já como... está emocionada, já está emocionada, né, Aline? Não tem como falar de Maria Heloísa, nossa filha, sem se emocionar, porque é um divisor de águas. Meu esposo já era gestor escolar há muitos anos e eu professora desde que me entendo de gente. E eu sabia que faltava algo mais. Enquanto minha praxe em sala de aula, eu sempre olhava o aluno além da sala. E aqueles alunos que tinham uma dificuldade me causava assim um incômodo para poder ajudar mesmo. Eu queria trazê-lo para junto. E aí Maria Heloísa chegou. Maria Heloísa chega em um momento pessoal complicado, emocional também muito complicado. E quando aquela criança chega naquele momento de fragilidade, eu fiquei mais frágil ainda, porque eu fiquei perdida. Eu não tinha quem me direcionasse, mesmo com toda a rede de apoio possível, religiosa, familiar, principalmente do marido. Mas era algo assim que transcendia, porque eu não sabia lidar com a criança especial. Minha filha tem síndrome de Down. E ali eu fiquei negando aquele diagnóstico, que nem necessita, né, gente? Uma criança com síndrome de Down, ela tem características físicas que determinam. Aline, foi quando você estava grávida que descobriu? Não. A ultrassom, que dá para ver a condição, eu perdi. Houve uma situação, problema na escola, e Deus é muito providencial. Ele já queria esse diagnóstico tardio, vamos dizer assim. Tardio porque existia ali toda uma missão e propósito. Então, minha filha nasce e minha irmã acompanhou meu parto, minha irmã Helena. Então, ela já viu. Ah, ela já... Eu não vi porque a gente tá ali anestesiado, né? Quando eu cheguei no quarto, eu recebo a notícia, só que eu não... É como se eu estivesse flutuando. Eu não sabia a proporção. E eu olho para aquele bebê frágil e fiquei tão frágil quanto aquele bebê. E aí Deus prepara, Deus traz o processo para que a gente reaja. Eu demorei a reagir, mas foi o meu tempo. Eu precisava daquele tempo. Ô, Eline, e quando foi o momento que você a viu, porque você já trabalhava na área, então você já viu que ela tinha as características físicas, como foi esse momento? Você já viu no hospital, você ainda estava anestesiada, como às vezes a gente fica no pós-parto? Carla, eu vou falar com muita franqueza, e eu acho assim que algumas mães, e talvez todas, vão se identificar. Eu fiquei negando a condição até quase 2 anos de idade. 2 anos? 2 anos de idade. Por quê? Existiam características físicas dela. Em outro momento, eu posso fazer assim um abordado de fotos, de vídeos, que a gente olhava e via uma criança sem característica Down alguma. Não, então, quando ela nasceu, não tinha característica? Existia momentos pontuais. Era incrível aquilo. Então, assim, ó, por exemplo, você está olhando pertinho aqui, você vai ver que minha pele está toda marmorizada. Sim. É uma característica da síndrome de Down. Eu pegava fotos minhas na idade dela, poucas fotos, mas parecia demais. Então eu dizia, não, parece comigo. Era como se fosse uma negativa que você queria. Uma negativa. Até que um dia, uma ex-colaboradora do meu esposo, e ela nunca teve vínculo algum comigo, e ela foi tão dura, mas eu necessitava daquilo. Eu quero até agradecer a ela. Para cair a ficha. Para cair a ficha. Ela fez um comentário muito maldoso em uma postagem minha do Facebook, que tinha minha filha. Ela colocou assim, que eu precisava cair na real. Gente, eu acho que aquilo ali foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ela pensa que fez mal para mim. Naquele momento foi duro. Foi duro, só que eu precisava daquilo. Então, eu mostrei para o meu esposo bloqueei. Eu já não tinha contato com ela, nem ele disse, não quero contato, não quero distância. Porque existia uma mãe muito fragilizada. Enlutada pela culpa. Porque
Porque a gente fica vibrando onde foi que eu errei, foi a idade, foi alguma coisa errada. Quando, na realidade, aquela filha era o chamado final para um propósito infinitamente maior. Porque não era sobre Heloísa. Era sobre você. Era sobre minha transformação individual e sobre uma missão que eu já tinha recebido anteriormente. Nada da minha vida, nada é fora da vontade de Deus. Eu só não entendia naquele momento. Mas tudo que eu faço na minha vida é consagrado a Deus. E aí, Eline, como depois dessa postagem, né, depois desse comentário, como foi o diagnóstico? Carla, a gente ficou aguardando o exame genético até quase 2 aninhos de idade dela. Não para buscar recurso financeiro, porque graças a Deus, Deus nos deu isto, mas porque a gente precisava entender o que aconteceu, né? Eu me culpava. Eu acho que o homem é mais tranquilo, né? Meu esposo disse, não, isso é normal, pode acontecer. Mas eu queria saber. E aí saiu o resultado. Não foi herança genética nem do lado do meu esposo, nem do meu lado. Foi algo que aconteceu lá na fecundação. E assim, ali, novamente, a mão de Deus, dizendo, olha, eu sou Deus, sou eu que faço. Então, quem é você para questionar uma obra minha? Porque eu olhava para aquela filha, como eu já falei, e eu ficava assim, preocupada. Meu Deus, o que vai ser dessa criança? Porque Como a gente, o mundo como ia o mundo tratar ela, vai não é muito- tratá-la. Eu não vou suportar que ninguém olhe para ela nem troncho, né? Quem dirá dizer alguma coisa. E nossa filha, quem já teve a oportunidade de ver, de conhecê-la, sabe que ela tem uma luz diferente. Ela ilumina. Onde ela chega, a atmosfera muda. Então, quando ela chegou, de fato, você teve essa aceitação, né? Sim. Foi esse momento, e eu creio que até esses 2 anos, né, nesse processo seu, foi essencial para que você também trabalhasse com essas mães, que muitas mães a gente Sim. sabe hoje, não é, Eline? Que não aceitam. Sim. Né, ficam negando, talvez como você mesmo falou, e aí chega um momento que diz, não, tem que ser agora. Mas, infelizmente, tem alguns casos, por exemplo, como no autismo, isso é muito mais sério. Sim. Não é? No caso do... Porque aí você nega muitas vezes algo que o seu filho já deveria estar acompanhando. O que você fala para essas mães, já que você também já passou por essa experiência? Eu respeito demais esse tempo da mãe. Certo. Mas aí, diferente da minha condição, eu não tive ninguém do ambiente escolar para me mostrar a parte científica. Então, quando eu vejo uma condição dessa dentro do ambiente escolar, a primeira coisa que eu faço é montar um portfólio daquele estudante. Para mostrar àquela mãe que a criança não está dentro dos marcos do desenvolvimento humano. E aqui eu faço uma crítica. Isso deveria ser algo mostrado pelos pediatras. Já desde pequeno, não é? Sim, Carla, com meses já dá para ver isso. Com meses já dá para ver isso. Então, essa criança chega no ambiente escolar com 2, 3 anos de idade e veja quanto tempo essa criança perdeu de estimulação precoce. Isso. E aquela mãe ainda está no processo. Não, é porque precisa da escola para estimular. Não, porque precisa estar com outras crianças para socializar. Quando, na realidade, você vê ali que já existem condutas de um nível de suporte 3. Eu estou com um nível de suporte 3 que, assim, a gente chegou no limite dos recursos do porque ambiente já foi escolar. tardio, no caso dele. A mãe... A criança está sem as terapias. E assim, chegou no limite. Chegou em qual limite? O limite que está prejudicando outras crianças. E eu sempre digo, ó, o filho vai para casa com você. O filho é seu para o resto da vida. Que filho você está trazendo? Que filho você está preparando? E aí, cada mãe, cada família tem que ter consciência do problema que está simplesmente empacotando para um futuro bem próximo. Eline, uma fala sua que deixou assim muito marcante na minha cabeça foi assim, que você tem esse cuidado especial, não é? Tanto com as famílias atípicas como as crianças, mas também você tem, como você está na sala de aula, né? Você não faz só as terapias, vamos dizer, você está na sala de aula, você tem um cuidado como um todo.
Eu percebo isso. Ah, porque essa visão, ela é sistêmica, você é né? você tem, mas é diferente isso. É diferente. Porque às vezes você está numa sala de aula e é complicado, é um tema complicado falar Sim, sobre isso. Às sim. vezes você está numa sala de aula, vamos dizer que tem 2 crianças que precisam de um acompanhamento diferenciado, só que tem 14 que não precisa. Sim. A gente tem que observar que essas 2 também podem, de alguma maneira, atrapalhar a sala de aula. Então, o profissional, o professor, ele precisa estar treinado para que essas crianças não se sintam prejudicadas, mas também não prejudiquem as outras crianças, não é, Aline? Olha, eu defendo uma tese. Nem toda criança atípica está pronta para esse modelo de sala de aula que nós temos. Chega a ser desumano Para eles e para o outro. Por exemplo, a minha filha Heloísa tem uma criança que é companheira dela. Certo. Amiguinha dela. Amiguinha que eu falo assim, é necessário que elas fiquem alguns momentos juntas. Sim. E o que acontece? Minha filha até pesadelos tem devido a alguns comportamentos inadequados dessa criança. Porque ele morde, ele bate, ele não para quieto. Então, imagina Mas ela gosta dele, de estar próxima a ele, é? Ela é um doce com todo mundo. Só que, infelizmente, o comportamento daquela criança faz com que ela não queira ir à escola, não queira participar de atividades com ele. E aí a gente precisa trabalhar com ela, que é coleguinha e etc. Só que veja que a criança ela não tem essa maldade de preconceito. Vai ser muito aquele contexto familiar. Eu digo, não pode falar assim com o amiguinho. Mas ele morde, ele me bate lá. Entende? Entendi. E aí a gente leva isso para a família. E a família não entende que é um sofrimento para aquela criança, aquele ambiente, porque aquele ambiente ainda não é o ambiente necessário para ele. Ele precisa de precursores, que não é o ambiente escolar ainda. Aí normalmente, o que é que a sociedade já faz, né? Como você mesmo falou. Está excluindo. Está excluindo, ou tem que estar na sala de aula para socializar. Mas, às vezes, como você disse, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Vai causar sofrimento a todos. E acaba se tornando sistêmico também, não é, Aline? Sim. Esse desenvolvimento dentro da sala de aula acaba atrapalhando todo mundo. Tem crianças que elas estão prontas para o ambiente escolar. Tem nível de suporte que é altamente tranquilo de você introduzir no ambiente escolar. Só que eu não concordo e chega a ser um absurdo querer confundir ambiente clínico com ambiente escolar. Escola trabalha escolarização. Ambiente clínico é outra história. Pronto, vamos diferenciar isso, né? Porque eu quero que você compartilhe essa live com as minhas calicarpas também. Sim. Para você, porque muitas vezes nem a própria mãe ela não entende isso, não né? entende. Não entende. E se eu lhe disser que tem professores que também não entendem. Gestores e até profissionais terapeutas. Ellen, deixa eu contar aqui uma história para você. Por exemplo, eu tenho uma secretária do lar. Sim. Ela trabalhou comigo 4 anos. Não era assim, não, Carla, eu vou sair, tô cansada, agora tá trabalhando na prefeitura. Ela cuida de uma criança autista na sala. Como? Ela não é nem escolarizada. Então, infelizmente, entendeu? Aí, quer dizer, pega uma criança nível de suporte, às vezes 3, 2, e pega simplesmente e joga nos braços de uma pessoa que eu tenho até pena dela. Que, assim, às vezes ele é agressivo. E a própria criança, ela não vai saber lidar. Então, você acha que hoje acontece muito isso? Pega ali qualquer profissional e coloca aquela criança para que ele cuide dela na sala de aula, já que ele precisa daquele apoio. Você acha que acontece muito isso? O tempo todo. Vou até olhar para cá, vou olhar para ali. O tempo todo, porque a lei abriu essa brecha. Entendi. Abriu essa brecha. Eu não sei, porque a minha área é escola particular e clínica particular. Eu não sei como são as formações delas. Certo. Contudo, Aline, eu vou partir de uma premissa. Uma pessoa que tem o ensino médio, que não tem um curso na área, que é assim que está sendo as contratações. Elas são chamadas para auxiliar... Pronto, auxiliar de sala. Auxiliar de sala. Todo mundo vai sofrer aí. Sofre essa profissional, sofre essa criança, porque todo comportamento é uma comunicação. Ela não sabe disso. Ela vai achar que é birra. Ela vai achar porque não está medicado, ela vai achar isso, aquilo, outro. Quando, na realidade, existe todo um manejo. E eu espero, sinceramente, que elas sejam treinadas dentro do ambiente escolar. Que eu acho que talvez aconteça. E talvez não.
Mas que é um sofrimento, Que é um sofrimento, né? E a família toda sofre, né? Todo mundo sofre junto. Para você ver, a minha mãe é professora, só que ela tem a professora e tem a cuidadora, não é? Sim. E ela nunca foi a cuidadora. Como ela disse, eu sou especialista para dar aula, vamos dizer assim. E aí colocaram uma cuidadora e, como não tem experiência, então essas crianças, a minha mãe, acho que por tato, vamos dizer, tantos anos de experiência, Sim. acaba, muitas vezes, vendo que ela vai entrar em, como é que vocês falam? Em crise. Em crise. Se Que desorganizar. Isso, se desorganizar. E aí ela não tinha faltado no dia, e essa cuidadora, eu sei que a menina fez, se sujou inteira, e ninguém conseguia controlar ela. Ligaram para a mãe disse, não, se vira, só vou buscar ela às 5 horas da tarde. Olha, que coisa legal. E aí tem muito isso da família também, não é, Eline? Sim, sim. A família jogar para a escola. O que você acha, assim, nessa Eu parte? acho que algumas famílias, e me desculpe se eu estiver sendo rude e grossa, clínica e escola não é rede de apoio. Cada uma tem o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente liga para uma mãe e ela dá essa resposta, eu acho que tem que ser ligado para o conselho tutelar imediatamente. Verdade, não é, Eline? Sabe? Porque, assim, não é uma coisa simples de se resolver. Mas como é que eu ligo para uma mãe de uma criança que tem Está uma em crise. crise, que os profissionais daquela escola já fizeram tudo, olha a exaustão. Exaustão da criança, dos profissionais, e a mãe simplesmente dá uma resposta dessa. Isso não existe. Se a escola não tomar uma atitude de denunciar, eu até entendo. Mas tem que manter aquilo registrado. Que foi feito algo. Exato, porque isso chega a ser abandono de incapaz. Como é que eu ligo para uma mãe, independentemente, mãe, preciso do seu auxílio aqui. Ela, não, se vira aí. Não existe isso, né? É tropé. E quando a criança ela tem um acompanhamento desde pequena, mesmo que tenha um nível de suporte 1, 3, etc e tal, vai chegar um momento que ela mesmo vai ter consciência dela. E as coisas vão se tornar mais práticas. Mais leve, Por né? isso que eu bato na tecla da intervenção ainda pequena. Ô, Eline, Precoce. a gente começou a falar antes um pouquinho, dessa diferença, não é? Do clínico, que Sim. às vezes a família, muitos profissionais não sabem, a gente já começou a falar outra fala, do clínico e da escola. Aí, qual é o papel e da família, né? Essa trindade aqui, qual a família? Qual a escola e qual a clínica? Qual o papel de cada uma? É um tripé. Sem um, o resto cai. Né? Escola, clínica, família. Primeiro, comunicação. Tem que existir uma comunicação clara. Segundo, cada um no seu quadrado. A família, ela precisa se reportar à escola e à clínica. Se reportar o quê? Dormiu bem? Tô sendo assim, bem enxuta, bem resumidamente. Não dormiu bem, houve uma mudança de rotina, medicação, tudo. Porque, às vezes, até uma alimentação que aquela criança experimentou diferente vai mudar totalmente o seu humor. As crianças atípicas, em especial TEA, é uma caixinha de surpresas lindas. Porque a gente tem demais a aprender com elas. Só que a gente tá o quê? Muito acelerado. Muito acelerado. Qual o papel da escola? Escolarização. Então, aquela escola, antigamente, precisava de um laudo para montar uma estratégia. Repita, pessoal, aqui é bem rápido. Né? Eu preciso ser breve e objetiva. Profundo, né? Uma coisa mais... Agora não mais. Observou que a criança, independentemente com laudo ou sem um laudo, que ela precisa de um olhar diferenciado, ela já pode montar o PEI, que é o plano adaptado. E vale ressaltar aqui. Imagina só, tem uma criança no ensino médio, ele é autista. Qual o nível de suporte dele? Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse plano acadêmico que eu vou fazer. Vou pegar física avançada. Não, é algo que aquela criança consiga atingir. Esse é o papel da escola. E isso não é fácil, que é como se você, de fato, estivesse fazendo um currículo em cima de um currículo básico. E ainda respeitando os marcos de desenvolvimento humano que aquela criança já atingiu, que pode ter uma deficiência intelectual. E qual é o papel da clínica? Uma investigação. A criança tem laudo?
Não, a criança tem laudo, sim. A partir dali, desenvolver metas, objetivos, e sempre eu vou bater na tecla. Qual é a necessidade primordial da família? Porque eu vou aplicar protocolos que vai dizer aqui, ó, competência e habilidade que a criança ou adolescente não atingiu. Mas e a família? Qual a necessidade? Quando você fala necessidade, é o que, Eline? Aquilo que é mais básico para a família. Por exemplo, chegou uma fase da minha Heloísa que era de suma importância e nós não estávamos conseguindo fazer em casa. Que ela desfraldasse. Essas coisas do dia a dia. Dia a dia, que ela básico, comece né? com a mão. Então, existem os profissionais clínicos que vão orientar naquele processo do desfraude. E a escola precisa seguir o plano e a família também. Aí, muito bem. A terapeuta treinava com a Lolo. Eu treinava em casa? Não. Porque para mim era muito complicado. Porque ela sempre ia sujar a calcinha. O que era que eu fazia? E digo, minha gente, eu compreendo todo mundo. Mas foi bom para mim? Não foi, nem para a Heloísa, porque não avançou, demorou muito. Eu colocava o que? A fralda. Porque era mais prático. Mas né? pra tirou, lavei, passei. Não ia sujar a calcinha. Até eu levar um chega para lá da profissional. Eu disse, olha, eu estou fazendo um trabalho e você está desmanchando. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo? Ao invés de todo mundo segurar um na mão do outro para fortalecer aquele elo, está todo mundo só fortalecendo o ego pessoal. Então, a clínica trabalha de um jeito, a escola trabalha de outro jeito e a família trabalha de outro jeito. E a criança aqui no meio, sem saber o que vai fazer, o que está... Coitado, fica porque na corda bamba. Na clínica, por exemplo, o seu exemplo, ela ensinava uma coisa, mas você fazia outra, chegava e na em escola casa, já era outra. Já era outra. Entendi. Né? Uma coisa simples, um desfraude, Uma coisa né? simples, um desfraude. E aí, quando ela me deu essa pressão, ela me intimou, ela disse, olha, se você continuar com esse comportamento, eu não vou mais atender a Heloísa. Porque daqui a algum tempo você vai me cobrar o quê? Resultados. Olha, minha filha não... E vai passar para a minha responsabilidade. Quando todos nós somos corresponsáveis. Então, é um elo que está todo mundo ali para fortalecer, fazer com que aquela criança avance. Eline, que coisa linda. Até isso, assim, para você ter coragem. Não é porque não é todo mundo que tem coragem de admitir isso. Não. É muito fácil a gente jogar a pedra no outro. E por que eu vejo esse diferencial em você? Porque justamente você teve que passar por todas essas fases. Tive. Você teve que dizer, olha, a meta fazia assim, mas eu não consegui desfraudar como ela mandou. Então, você tem essa fala tanto com o aluno, como a própria mãe, porque você já passou pela situação. Sim. E como profissional. Não é por isso que você criou esse método, né? Você criou esse método diferencial da sua experiência, então você empacotou tudo isso. Eu anotei aqui umas perguntinhas, viu, para você, se prepare aí. Ela vai até tomar aqui um gole de café, viu, para ela ficar mais esperta, porque as perguntas... Uma delícia o café. É uma delícia, mas eu não tomei, porque senão passo 3 dias acordada, porque dá aquele expresso, mas ela gosta. Vamos lá. Eu gosto. Então, eu sei que você já tem muita experiência na área, foi como a gente falou várias vezes, Eline, você precisa agora externar isso para o mundo. Sim. Porque o Senhor colocou a prova de vida do seu lado, né? Para que você aprendesse, para que você vivenciasse tudo aquilo. Porque por mais que o profissional esteja nos livros, eles são bons também. Mas você tem uma cereja do bolo. Porque você viveu tudo isso, né? Dos 3 lados. Isso. Como mãe, como profissional, não é? E como da clínica também. Então, você vê com outros olhos esse tripé. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Antes de criar a sua metodologia, existia uma história. Qual a experiência que você fez, você perceber que a forma tradicional de olhar para o desenvolvimento infantil não era suficiente? Com a própria Heloísa. Com a própria Heloísa. Com a própria Heloísa. Então, o que era que a gente fazia? Fazia aquilo que nos era ensinado na época. Levava a criança para a clínica. Então, ela tinha ali X horas semanais, X vezes por semana e ponto final. Pronto. Então, você achava que ela não desenvolveu. O que não foi a experiência que você achou que... O que precisou a mais? Quando começamos a treinar em casa. E aí a gente pega o ápice da pandemia. Então, tudo veio a calhar. Então, a profissional fazia. Eu
pedia sempre pro meu esposo, a minha mãe ou eu mesmo, me mostre como é. E a gente repetia. E, obviamente, que graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio. Que é muito E a rede de importante. apoio repetia com ela. Fazia também. E aí a gente começou também a fazer o quê? Quando as aulas voltaram em 2021, repetir na escola. Ah, no caso, essa metodologia que você criou a partir dela na pandemia, que foi um laboratório. Laboratório. Foi o seu laboratório, E eu nem né, sabia Eline? que era, nem sabia sabia que era um laboratório. E aí, o que a gente fez? Já era algo que era usado. Aqueles alunos que têm mais dificuldade, pega ele um pouquinho da sala de aula e vamos levar para aquele momento ali. Certo. E nada convencional. A gente sempre trabalhava ali um recurso. Sempre estimulando. Sempre estimulando. E trazendo, obviamente, estudo de caso e evidência científica. Criança está com dificuldade de leitura. Vamos para os precursores. A criança, a gente observava que quando ia brincar na quadra, misericórdia, Jesus, era em tempo de cair e causar Um acidente. um acidente da própria queda. Eu disse, vamos trabalhar a motricidade. Então, esse olhar de uma base que aquela criança necessitava, dentro do ambiente escolar também. Dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar também. Que perfeito, perfeito. Você costuma dizer que o desenvolvimento de uma criança nunca começa na intervenção. Não começa. Você sempre diz isso. O que essa frase significa na prática para você? Na prática, que já naquele momento ali, dos primeiros instantes de vida, aquela criança já está se desenvolvendo. E quando ela sai do ventre da mãe, com alguma necessidade ou não, ela continua a se desenvolver. Só que quanto mais cedo aquela criança foi estimulada, independentemente, porque eu costumo brincar, são apenas crianças. Tem pessoas que colocam o diagnóstico, o laudo na frente. Eu não gosto. Eu digo, são apenas crianças. Em desenvolvimento. Em né? desenvolvimento. Você fala muito. O Eline, você teve essa fala, essa questão da intervenção, que no caso aí entra a pediatra. Então, hoje a gente tem um olhar muito assim, com o profissional da sala de aula, com o profissional clínico, mas muitas vezes eu nunca ouvi essa fala do pediatra. Então, você foi a primeira pessoa que, assim, falou sobre Trouxe. isso. Então, de fato é verdade, porque, por exemplo, como você, se lá no seu início, alguma pediatra já tivesse feito essa intervenção com você, teria sido muito mais fácil. Muito mais fácil. No caso de Heloísa, a intervenção ela é solicitada, mas não Certo. havia um diagnóstico Não tinha o fechado. diagnóstico ainda, né? Porque existiam algumas dúvidas, ela era um bebê pequenininho, Sim. enfim, até microcefalia, para você ver como em 10 anos, né? Heloísa fez 9 anos, 10 anos agora. Veja como a coisa evoluiu. Não, é microcefalia que ela tem. Não sabia o certo. Ficaram assim. Então, Sei. imagina só, se aquele pessoal que a gente considera o quê? Doutor, profissional, eles tinham dúvida. Imagina a minha cabeça. Isso. Aí pronto, meu Deus do céu, aí a gente vai pra onde? Pro pai dos burros, o Google. Minimal, o Google não tem uma notícia boa. E a gente coloca até as fotos, né? É só coisa ruim. Não tinha, que aí foi naquele ano que um monte de criança nasceu com microcefalia. Eu quase enlouqueci até chegar ao diagnóstico. Mas eu posso citar um exemplo aqui, de um estudante nosso. A mãe sempre viu que tinha alguma coisa errada. Olha, isso é tão importante, minha gente. Eu vou bater tanto nessa tecla. Mãe não erra. Mãe é não tudo. Olha, eu tô toda arrepiada com o caso que aconteceu Mãe não hoje. erra. Mãe é tudo. Olha, mãe é médica, mãe é psicóloga. Tudo, Mãe é tudo. Se tem um dom, é o dom de ser mãe. Então, a mãe chegava no pediatra e dizia, doutora, tem uma coisa errada. Minha filha, isso é coisa da sua cabeça. Tem que valorizar a fala dessas mulheres. Por quê? Elas Eu tô estão toda na arrepiada, vivência. que aconteceu Mas justamente fica. comigo. Hoje. Porque é nosso. É um elo que foi criado entre aquela criança e aquela mãe que o tempo também não o tempo é pouco para isso, para conversar a respeito disso. Então essa mãe ela diz, olha, Aline, eu sempre soube que tem alguma coisa errada. Ele não fazia contato visual, ele não interagia, ele queria ficar sozinho no berço. Qual é o bebê recém-nascido que gosta de ficar só no berço? Ele parava de chorar quando estava sozinho no berço. Eita, ela percebeu que ele parava de chorar quando estava lá só. No berço, ele chorava quando estava... Ele É. só queria o acolhimento quando era para se alimentar e fazer higienização. É normal, minha gente, uma coisa dessa, um recém-nascido, é o contrário. Então, você chegar para um profissional e, mãe, vamos esperar lá. Então, veja que a gente tem que estar mais atento e vigilante à fala dessa mãe, considerar essa intuição. E eu acho que isso parte muito da mãe também, da mãe não aceitar. Sim. Olha,
assim, como aconteceu comigo hoje. Eu tenho a minha filha de 11 anos e toda vez que ela sorria para mim, eu achava estranho o sorriso dela. Não, aí eu dizia, eu já tinha ido para 5 dentistas, eles, não tem nada, não tem nada. Eu disse, não, tem alguma coisa estranha. Eu achava que ela ia ficar com essa parte do queixo Sim. bem para frente. Ela não tá. Mas quando eu sorria, eu via que era diferente. Tipo, era diferente de mim, diferente da irmã. Enfim, hoje eu fui pro médico e ele disse, até hoje eu não sei como foi que você diagnosticou isso. Porque eu fiz o raio-x por conta própria. Eu disse, não, vou fazer o raio-x. Pelo raio-x, você vê que a arcada dela vai toda pra frente. Toda pra frente. Mas só ia com 14, 15 anos, quando fosse já um caso de cirurgia. Isso foi hoje. Eu já tinha saído daqui. Eu já sei que mãe tem um dom. Porque eu, como profissional, se eu olhasse pra sua filha, eu não ia enxergar. Eu não sei, eu acho que é isso mesmo. A gente tem um dom de verdade, de olhar, não, tem alguma coisa errada. E quando ligar esse alerta, a gente tem que não deixar pra lá, não é, Lina? A gente tem que olhar. Eu não, nas conversas que eu tenho com as mães, eu não sou muito, sabe, de passar 2, 3 horas, eu não tenho muita paciência, porque eu sou rápida, prática, objetiva. Isso. Mas assim, eu fico muito atenta àquela necessidade de eu olhar daquela mãe. E isso tem que ser levado muito a sério. Aquela mãe fala, você tem que ouvir, porque ela sabe do que está dizendo. E eu vou mais além, tá, minha gente? Vão me criticar, me cancelar, tá tudo certo, viu, minha gente? Cancelaram Jesus Cristo, imagine eu. Quem sou eu? Meu Deus, o maior influenciador de todos os tempos. Imagina. Quando a gente aprender a ouvir mais, não somente as mães, mas o contexto em geral, a gente vai fazer com que crianças avancem mais. E eu tô falando, cedo, não é? Mais cedo. E eu tô falando de crianças, tô nem aqui generalizando, porque é TEA, porque tem síndrome de... Crianças. Qualquer uma, né? Qualquer diagnóstico. Qualquer diagnóstico. Quando a mãe... E aí, hoje se fala muito sobre protocolos e técnicas. Onde termina o protocolo e começa o olhar humano? O protocolo ele é muito importante porque ele já é uma evidência científica. Certo. E ele é base também. Só que vamos lá. A família chega naquela clínica ou naquela escola e ela vem com uma dor. Existem especialistas que não gostam de dizer, não fala de dor, mas tem que falar da dor daquela família. E aí o protocolo vai prevalecer ou vamos trabalhar em cima da dor da família? E aí? E aí que a gente faz o quê? A gente agrega. A gente agrega. Traz o protocolo. E se naquele protocolo não está aquela dor da família, a gente tem que ou provar que aquela criança já avançou, ou ter humildade para refazer. Porque tem gente que o ego é lá em cima. E não aceita. Não aceita. Tô vendo aqui, isso e acabou. Não, ele já faz isso, já faz aquilo outro, para que isso? E a mãe dizendo, olha, ele não consegue ainda. Ele não consegue. Uma das dores das mães, principalmente das mães de crianças TEA, é o desfraude. O desfraude é mais difícil. Minha nossa, como tem criança que tem uma resistência tão grande a usar o vaso, às vezes não é apenas só para o xixi, mas às vezes as fezes, eles têm uma dificuldade sobrenatural. E aí essas crianças às vezes têm alta de alguns terapeutas. Mesmo nessa condição. Mesmo sem tal, entendi. E aí você vê que é uma necessidade daquela família, aquela situação. É porque imagina chegar na escola. Né? Quando chega na escola, como é o drama? Porque vai chamar a mãe? Vai chamar a mãe. Vai chamar a mãe. Porque imagina, uma sala de aula com todos os coleguinhas e 2 com fralda. Eles vão se sentir, independente da idade, eles vão se sentir diferente mais ainda, né? Sim. E bato nessa tecla e digo, olha, a função da terapia é trazer qualidade de vida para a família. Olha que fala, né? Às vezes pensa que é para a criança, mas é para a família. É para a família. Você já imaginou uma mãe que a criança só faz as necessidades fisiológicas no chão, escondida debaixo de uma mesa? Como é que essa mãe vai fazer uma viagem com essa criança? Não é para casa de um familiar. Como é que vai para casa de um familiar? Ela não vai. Então, aquela mãe, ela vai cada vez mais se isolando. Porque até uma forma dela é se manter
com o emocional Em dela paz, equilibrado e em em paz. E a gente vê isso, né, Eline? Também acaba tendo o quê? A própria rede de apoio também acaba se afastando Sim. muitas vezes. Porque sem saber lidar com aquela situação. E quem saberia? É, Imagina só. Se nem a mãe Se sabe. nem a mãe, É. se nem a mãe muitas das vezes sabe. Por isso que se diz que é uma jornada muito solitária, não é? É uma Lina? jornada solitária. É uma jornada solitária. Essas mulheres, elas precisam ser fortalecidas. Essas mulheres, elas precisam que mesmo nos momentos delas, sabe? Que às vezes chegam algumas lá, Eline, eu vá, fale. Elas querem Ô, mulher, me ser diz- ouvida, né? Ser ouvida. Eu disse, terminou, olhe, o que tá na minha alçada é isto, isto e isto. Porque eu sou muito sincera. E é bom esse ó, profissional ser Eu sou muito assim. sincera, ó. Isso depende de mim, isso depende de mim. Aqui já não depende mais de mim. Agora, se você quiser se desafiar, tamo junto. E é bom ser assim, né, Aline? Porque a gente... Sem promessas, como sem você- frustrações. e se sente confortável. Sim. Às vezes fica um pouco arisca, não é? Mas depois, Sim. quando deita lá na Sim. cama, vai ver que, de fato, é o que quer ouvir, Porque né? aconteceu É, comigo. que aconteceu com Imagina você. só se aquela TO não tivesse Mas se- me colocado no lugar, No lugar. meu Tivesse lugar. passando sempre a mão. A mãezinha, com que medo vai- de perder, com medo que eu mudasse de terapeuta, ela não chegasse pra mim e disse, olha, você tá atrapalhando o Senão eu nem desenvolvimento quero da sua mais. filha. É. E eu não vou mais atendê-la. Ó, Eu esperneei, minha gente, eu fiquei indignadíssima com ela, fui reclamar com ela até pra Deus. Aí minha mãe olhou assim, você vai querer que sua filha fique um adolescente usando fralda? aí cai a ficha, não é? Ou você acha que ela não vai crescer? Porque você não quer se dar o trabalho de lavar a calcinha de sua filha? Minha filha, pelo amor de Deus, jogue fora, compre outra. E meu esposo, né? E enfim. É necessário, às vezes, esse tipo. Sim, Duro, né? um profissional que tenha coragem de falar a verdade. Por isso que eu gosto, viu, Aline, de você, porque a Aline é assim. A gente tem compreendido às vezes, mas a gente dorme de cabeça leve. Eu porque não tenho. Eu sou também, assim, uma profissional, assim, eu não gosto de guardar nada. Eu não sou brigona, como já conversei muitas vezes com tu, mas eu preciso falar o que tá certo Eu e já tá fui errado. muito, agora eu Ela tô já até foi, melhorzinha. A Eline disse, não, já fui, agora Já sou fui melhor. muito, Não, agora eu não tô sou muito, medicada. sou muito tranquila, mas eu preciso falar. Porque é a falta desses profissionais que falta Sim. na sociedade. Porque o profissional, as pessoas, elas estão acostumadas a passar a mão e depois falar mal de você. Sim. Nas costas, não é? O Sim. povo gosta, parece que Sim. gosta disso. E aí, às vezes, a pessoa precisa ser um pouco dura. Não, foi assim que aconteceu, é assim, você precisa seguir desse jeito. E é mais fácil, né? Você falar para aquela mãe o que ela quer ouvir. Isso, ouvir, é. Isso é em qualquer É em qualquer ambiente, é ambiente. cliente. Às Isso, vezes você é chega num lugar cliente. destruído, ai, você tá maravilhosa. Mulher, pelo amor, deixa de mentira. Mulher, deixa de mentira, Deixa de mentir, eu tô só o resto, acho que eu me olhei no espelho. Então, agora, obviamente que nós precisamos ter aquele olhar de empatia. Um cuidado na fala. A profissional, ela sabia que naquele momento eu estava pronta para ouvir. Se ela tivesse falado comigo há 6 meses antes, eu não estaria pronta. Mas ela percebeu que você já estava mais madura, não é? Sim. E como tinha uma rede de apoio que ia para a clínica, ela percebeu que todo mundo da rede de apoio apoiava. Apoiava ela, no caso. E realmente que era o que Então, ela era. precisava daquelas pessoas para poder o quê? Se eu fosse resistente, alguém me mostrar a fala da verdade. E foi a sua mãe. Olha, Mãe, aqui, marido. É tudo, né? Tudo. Na sua visão, qual é o erro mais comum que profissionais cometem durante uma avaliação infantil? Eita. O ego. Oh, É o ego, porque né? quando aquela mãe tem uma desconfiança, existem vários caminhos, né? Certo. Eu vou partir da premissa que ela já foi lá no neuro e o neuro passou X terapia disso, daquilo outro. Certo. Igual um receituário. Aí o psicopedagogo tem uma visão, o TO tem outra, o fono tem outra, o psicólogo tem outra. É uma equipe multidisciplinar, minha gente. Não existe ego, existe ali a vida do amor de alguém. Que você dá a vida por aquela pessoa. Pela aquela pessoa. Não é só um papel, não é só uma Não. avaliação, não.
É uma história de vida, né? Existe uma história de vida ali, existem dores, existem expectativas. Vocês acham? Outro dia, eu numa formação lá no meu colégio, eu conversando com os professores, que eu tenho uma dor, eu digo, meu Deus, como é que vai ser a Heloísa quando for pro 6º ano? Já fica pensando antes, já sofre antes, né? Aí eu volto e, pelo amor de Deus, pra cá, ela tá no 3º ano. Mas eu já fico aqui. E essas mães? E olha que você já é profissional, já tem esse olhar, imagina essas pessoas. E tem o rede de apoio, todo na área, como diz a história. E essas mães que são mães solo, que é ela e Deus e aquela criança. Olha a cabeça dessa mulher. É tempo de incorrer louco, então a gente tem que entender que não existe uma briga de ego. Existem protocolos que tem que ser seguido, o pedagogo, o psicopedagogo, todo mundo ali buscando o quê? O que é melhor para o desenvolvimento. E aí, não uso mais o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do conjunto como um todo. Porque aquela criança evoluindo, aquela mãe ela vai ter mais tempo de qualidade para ela. E naturalmente para cuidar mais dessa própria criança, porque às vezes é uma exaustão tão grande. Sim. Como eu vi um caso, eu acho que foi muito repercutido esse caso. Muita gente criticando ela, mas eu tive um olhar contrário. Esse menino é suporte 3, não é assim que vocês falam, Sim. né? Ele estava numa jaula, ele estava amarrado, não é? E muita gente denunciando no conselho tutelar, só que a entrevista da mãe não tinha quem não chorasse. Quem foi ajudar essa mãe, Carla? Foi o que ela disse. Quem foi ajudar essa mãe? Menina, você vê de cortar coração. Você vê que chegou a um ponto crítico. E aí a gente pode fazer agora eu não gosto, não existe pra mim crítica construtiva, não. É crítica mesmo. O sistema falhou com essa mãe. Essa criança não nasceu daquele tamanho. Com certeza essa mãe foi em escolas, foi em ambientes para buscar apoio para aquela criança e não encontrou. Eline, sabe o que ela falou? Eu me arrepio todo, eu não me lembro. Ela disse, pode me levar presa, eu quero ir presa. Que eu não suporto mais, eu não consigo mais. Ele era muito grandão, sabe? Ela era baixinha, magrinha. Aí ela, para colocar comida, ela tinha que colocar assim pela grade, para tomar banho, era com aquela mangueira de lavar carro. Menina, é de doer o coração. Tanto da criança, eu não tive suporte, eu fui em vários lugares, eu ia fazer o que? Eu ia deixar ele aqui, ou ele ia quebrar tudo em casa. Menina, essa fala dela, Eline, pode me levar presa, que eu não suporto mais. Me diga aí, para uma mãe falar isso, é o esgotamento zero. Esgotamento mental, assim, para mim foi muito forte essa fala, e acontece muito, né, Eline? E muito mascarada, por isso que aquela Mariana fez tanto sucesso, porque ela teve coragem de falar o que muitas não têm, não é, Eline? A Mariana, ela é eu posso até estar equivocada, mas ela representa essas mães, porque ela trouxe ali uma dor que ela é real. As pessoas são ótimas no julgamento. Mas eu quero ver quanto se propõe a ficar com uma criança. E por que eu vou usar sempre um nível de suporte 3? Porque é o mais complexo. É o mais complexo. É o mais complexo. Quero ver ficar com aquele nível, aquela criança para aquela mãe, fazer uma coisa básica, viu, minha gente? Ir ao banheiro. Tomar um banho. Sozinha, né? E vamos lá, no supermercado, comprar algumas coisas até para a própria casa. Eu garanto a vocês, muitos não querem. Para às vezes enfrentar uma fila, né? Aquela mãe, ela fica totalmente isolada, ela não participa nem de reuniões da própria escola que aquela criança fica, porque não tem com quem deixá-lo para ela poder ir para a reunião e ouvir. Então, imagine o nível de estresse. E o sistema, ele, enquanto não se conscientizar que se essas crianças não tiverem uma intervenção, aí vou bater na tecla, uma intervenção precoce, nós vamos ter que aumentar drasticamente as casas de saúde, de tratamento mental. E isso é duro de se falar, mas isso vai ser uma realidade muito próxima em 10, 15, 20 anos. Foi essa fala que eu lembro que você disse também, né? Pela quantidade de diagnósticos e falta de terapias precoce. E aí eu lembro que a gente conversando, você falou isso, Carla, eu fico imaginando, hoje são crianças, daqui a 20, 25 anos, como será? Até para o mercado de trabalho, né, Eline? Até as faculdades, enfim, tudo. Como será a sociedade? E são fortes. Como são fortes, Carla. Esse nosso estudante, ele mesmo com as intervenções da química, né, das drogas, que é uma droga, né, minha gente? A medicação, por favor, antes que as pessoas façam o julgamento. Ele fica lutando
Para não fazer? Ele fica lutando com o efeito da medicação. Como assim, Ellen? Você percebe que ele está medicado. Certo. Que ele fica tranquilo, Em estado de alerta. Não. Ele para assim um pouquinho e se agita. Vai, mexe sem numa coisa. nada. Sem nada. E ali você vê assim que como a gente está impotente. Porque se nem o tratamento... Nem o tratamento está sendo eficiente. E esse é o produto, e eu não quero que ninguém me interprete mal, mas são as crianças que as escolas estão recebendo. E diz que é o correto. E a saúde mental de todo mundo, como é que fica? Que, inclusive, também eu vi um vídeo, não sei se... A gente vê, não é isso Sim. diariamente, de uma professora chorando. Não é que ela não estava aguentando mais. Que, inclusive, ela era dona de escola. Não sei se você viu esse vídeo. Ela era dona de escola, mas ela não aguentava mais. E porque tinha uma mãe, tinha ido nas redes sociais para levar mais 3 crianças, que, olhe para a mãe, tinha 3 crianças, não é? E ela dizendo que não tinha condições mais, ela explicando, porque tinha viralizado na cidade, todo mundo, vamos dizer, querendo lixar ela, porque ela não queria aceitar mais dessas 3 crianças, que ela não tinha suporte para isso. Ela chorando, dizendo que estava exausta, mostrando as marcas, puxão de cabelo, que estava essa parte aqui toda... já assim, sem cabelo, que ela não tinha mais suporte. Veja, não é, o grau. O grau, tanto da mãe, como a gente acabou de falar, não é? A gente estava falando da mãe, da exaustão, como agora da escola, da equipe escolar, não é? Como você que é dona de escola, como você vê isso? Como é que você consegue, na verdade, lidar com isso dia a dia? Olha, Carla, eu sou bem franca mesmo com os meus clientes. Este ano, a gente não tem mais condição alguma de pegar a criança especial. Nenhum nível de suporte. Nenhum. Porque a gente tem uma entrega. E aí elas podem fazer o que elas acharem conveniente. E aquelas crianças que está além do que nossas possibilidades, eu estou convocando os pais para comunicar. E eu acho que isso é digno. Falta de caráter seria eu jogar um monte de criança, fingir que algo está sendo feito. Mascarando. Não tem condição. Não há condição. Porque não é só, aí vamos ter muito cuidado com esse só. Não é só a preservação do ambiente como todo. Quebrar isso, quebrar aquilo outro, que acontece. Tem uma parte do meu colégio que está todo quebrado. Por uma determinada criança. Uma só. E aí, assim... Não é só esse o fator. Esse é o de menos. Porque materiais, uma torneira, uma parede, um vidro quebrado. O pior são as consequências. Quebra um vidro, pode se cortar. E as outras crianças? E a mãe, mesmo sabendo que é uma criança que demanda cuidado de 3 pessoas, imagina só. Essa criança com 3 pessoas, elas não estão dando suporte. Eu estou falando do ambiente escolar, viu, gente? Que ambiente escolar é diferente do ambiente clínico. Porque no clínico também só é 1 hora, não é? 40 minutos, 60 minutos, tem lugar que é 30 minutos, tem lugar até que é 20. Uma sala só ele. Só ele. Só ele é profissional. Exatamente. Estou falando de uma demanda que tem intervalo, portão, entrando, saindo pessoas. Por mais que você crie ali um ambiente para aquela criança ser recebida e se adequar, elas têm situações e condições específicas. Até aquele movimento, quando a criança, quando ela não gosta de barulho, não gosta de muita gente, até aquele movimento de entra e sai também não causa ruídos. E vou falar sempre assim também da minha Maria. Por exemplo, a minha Maria Heloísa. Até ela se adaptar numa sala de aula, foi todo um processo. De família, clínica e vocês que já eram especialistas. Não há condição da escola assumir isso só. Então, cada um fazendo o seu papel. Então, hoje, a gente vê algo muito grave, que são crianças que necessitam de uma carga horária alta dentro do ambiente clínico, e isso sendo transferido para o ambiente escolar. Entendi. Ai, minha filha, não tem avanço. Todo mundo vai adoecer. E isso tem que ser algo assim muito sério, levado muito a sério, até pelos amigos donos de escola. Olha, meu filho não avançou nada, ficou tanto tempo lá na outra escola. Tá, mas ele não fazia as terapias.
E em casa, como E em casa, como era, né? Que eu sempre prezo por essa anamnese quando chega um novato. Isso, olha, como é que foi o acompanhamento, assim? Porque é muito fácil apontar o dedo para o coleguinha, para o concorrente, sei lá, como Para o queiram outro, chamar, né? para o outro. Ô, Eline, eu sei que essa história de vida sua, né? Que Sim. você já usou com a sua filha, você vivenciou isso. Você acredita que uma boa intervenção transforma não apenas a criança, mas sei que toda a família? Existe alguma história que marcou você e representa isso? Que você já teve que você usou o seu método. Você pegou Sim. o seu método, né, sua metodologia que você viveu com toda a sua família e colocou em prática, e isso foi assim um resultado. Não, aqui foi diferente. Carla, eu digo que o método ele sai agora, mas eu já utilizo ele há muitos anos, sem saber que era o método. São 2 casos, vou fazê-los resumidamente. Um é um aluno que ele tinha síndrome de Tourette. Ao chegar na escola, eu, professora de física na época, não fui avisada de nada. A família não passou nada. Não, a gestão A escolar... gestão, no caso. Me deparei com meus colegas de sala, quando eu saio para a hora do intervalo, todo mundo rindo e eu empavorosa porque o menino passou a minha aula todinha gesticulando, eu achando que era ele tirando onda, porque já era um adolescente do Já era ensino médio. adolescente. Qual a idade, Aline? Eu acho que ele tinha o quê? 2ª série do ensino médio, 14, 15 anos, né? No máximo 16. É. E eu cheguei indignada na sala dos professores, aquilo era um absurdo, será que ele não conhecia a minha fama, lá. E os professores, todo mundo já sabia, menos eu. Até um dizer, olha, tem aquele negócio. Eu disse, o que é que ele tem? Falta de educação? E aí veja que a falta da comunicação interna causa ruídos e coloca professores e etc. numa situação ruim. Ele tem síndrome de Tourette. E ali, Carla, eu fui estudar para aprender. Hoje esse menino é fisioterapeuta. Que coisa linda. Linda demais, linda demais. O outro foi uma criança que também foi estudante nosso. Ele quase todos os anos passava por um procedimento cirúrgico, porque ele tinha tido poliomielite. Então, a cada ano ele ia fazendo uma cirurgia. E da cadeira de roda, ele passou para ter aquele suporte de ferro. Sei. Aí muleta, etc e tal. Só que um menino altamente inteligente. Altamente. E eu vi, assim, que nós poderíamos trazê-lo, mesmo que ele tivesse uma condição, para todas as áreas. Inclusive, o rapaz que tinha síndrome de Tourette, ele participava até de apresentações. Minha gente, mas olha, a gente via ali um teste de resistência para ele mesmo, porque ele ficava lutando com o sistema nervoso para não se gesticular tanto durante as apresentações. Obviamente que a gente preparava todo mundo. Olha, nós temos uma criança especial e explicava o que acontecia. E no caso da criança que tinha paralisia, até a parte de esportes ele praticava. Que coisa linda. Esse também já era do ensino médio. Eu alcanço ele desde o fundamental, anos finais, até o ensino médio. Ele Coisa concluiu linda. conosco. Entre outros, né? Existem outros cases. Eline, se uma clínica adotasse a sua metodologia hoje, qual seria a principal diferença percebida pelos pais, pelos profissionais e pela própria criança? Humanização. Humanização. Eu acho que todos nós estamos buscando resultados. Eu acho que não há resultado sem a gente humanizar. Porque ficamos muito rígidos. Estamos aplicando a ciência X, Y, Z. Ótimo, perfeito. Um olhar muito seco e duro, você acha? Vamos juntar, vamos humanizar? Eu acredito muito na humanização. Por quê? Eu só amoleci quando aquela profissional me olhou no olho. Eu precisei ficar vulnerável. Me permitir naquele momento. Ela disse, eu tô aqui, eu vou segurar a tua mão. O que é que tá faltando para você tirar essa fralda dessa menina? Aí eu disse para ela, eu me culpo. Ela disse, não existe culpa. Então a gente precisa de um olhar humanizado. Existe uma mãe ali que ela tá sofrendo. Porque ela poderia muito bem, como profissional, vamos dizer assim, ter o olhar mais duro. Não, eu estou aplicando aqui a minha técnica, eu estou aqui acompanhando, então elas façam se elas quiserem. Mas ela se preocupou com o resultado. Sim. Como ela lhe disse.
senão ela não vai evoluir. Então, é essa, de fato, a diferença que você passa da sua metodologia, dessa humanização. Humanizar. Para que você passa isso para o profissional, para que ele tenha esse olhar diferenciado. Isso. E o legado familiar? Toda família tem uma história. E eu estou falando aqui sistemicamente. Né? A gente olha só para protocolos e um laudo, que foi feito com todo cuidado, esmero. Não tira o mérito. Como é aquela criança no legado familiar dela? Né? Qual é essa história, não é? Ô, Eline, e quando você fala nessa equipe multidisciplinar, o que você acha? Olha, eu quero a sinceridade dessa mulher aqui, viu? Mais café. Tome mais café. O que você acha que deve melhorar? E esse nome, multidisciplinar, você acha que eles, de fato, eles se entrelaçam? Ou cada às vezes é um por si? Às vezes eu fico nessa dúvida. Eu como, vamos dizer assim, eu como uma mãe. Porque, veja, o fono tem um laudo, aí Sim. outro tem outro. Eles se comunicam, eles são sinônimos. Como isso que evolui? Como é? Falando não como uma profissional, mas como uma mãe final, vamos dizer assim. Falando como mãe, é muito importante a clareza Certo. das metas e objetivos. E essas metas e objetivos, elas são feitas a partir do quê? Dos protocolos, a observação direta, o estudo de caso daquela criança. E eu acredito muito, e eu não, aí é uma coisa que eu vou falar do meu particular. Certo. Nenhum profissional da minha filha, com exceção desta profissional, se preocupou com aquilo que era mais urgente para mim. Como mãe. Como mãe. Só não como cliente. Só como cliente, protocolo, ciência, etc e tal. Então, a equipe multidisciplinar, ela tem que esquecer o ego, o estrelismo. Não existe ali quem é mais bonitinho, quem é o mais importante. Existe uma equipe que já foi pré-determinada pelo neuro, Certo. que é o especialista que define quais as terapias, quais os profissionais que devem acompanhar aquela criança. Então, não existe o TO é mais importante, o fono é mais importante, entendi. o psicopedagogo é... Não, todos são importantes. Um conjunto. Cada um no seu quadrado, porque cada um tem funções distintas. Então, nós temos que largar de mão do ego, do estrelismo e focar na criança. A estrela é a criança. Eu mesmo, Carla, eu tenho uma estudante que eu acompanhei bem assim que eu terminei minha psicopedagogia. E ela chega para mim muito fragilizada, com problemas acadêmicos severos. E aí eu descubro, porque tive a curiosidade de tirar... Sabe aquele negocinho que os meninos usavam antigamente? Um adereço assim no braço, uma banda... Sei lá como é que chama. É como se fosse um lencinho amarrado. Uma bandanazinha, não é? Aí eu puxei. Quando eu olhei aquilo, ela se cortava. E aquilo foi de cortar o coração. Qual a idade, mais ou menos? Ela era do ensino médio, acho que ela tinha no máximo também 16 anos. E eu disse, olha, nós vamos usar Freud aqui, nós vamos fazer a cura pela fala. Eu sou tua psicopedagoga, mas eu preciso que você coloque pra fora esta dor que tá fazendo você se automutilar. Carla, essa menina, em menos de 1 ano, ela passou em 2 universidades federais. Linda, menina. Na UFAL e na Federal de Pernambuco. E vou ser bem sincera. Não vou citar o nome, mas ela sabe que é ela. Só eu acreditava nela. Os outros já tinham, sabe? Deixa pra lá. Aí é um problema da família. Será mesmo que é um problema só da família? Será que um ser humano que tá ali passando por mim? E aí é quando eu digo, tudo é permissão de Deus. Ninguém pode chegar na nossa presença e sair pior. Ele tem que sair melhor. Porque é uma transformação para mim e para ela. Essa missão. É missão. Eu encaro. Ó, eu tenho meus defeitos. Não sou uma pessoa perfeita. Mas aqueles que confiam no meu trabalho sabem que é transcender. Eu não sou rasa. Não consigo ser. E essa fala é interessante demais. A gente, não trabalho com coisas superficiais. Não dá pra mim. Tem que ser profundo. E quando tem que dizer mesmo. Tem que dizer. E assim, gosto de ouvir algumas verdades? Não, você também não. Ninguém.
mas às vezes são necessárias. E às vezes a gente não engole, mas depois a gente vai assimilando e vendo lá na frente que era necessário, foi importante. Foi importante naquele momento. Então, você deu esses exemplos. Então, a maioria, eu sei que teve muitas crianças adolescentes. Então, você vê que mesmo na adolescência, por ter passado essa fase tão prolongada, né, sem essas intervenções, você usou sua metodologia, usou tudo isso que você já tem de bagagem e você, eu digo, salvou. Né? Salvou. Sim. Porque quando eu falo salvar, não é salvar da morte, muitas vezes. É salvar da própria sociedade. Sim. De ter uma vida, uma qualidade de vida. Como você às vezes diz, uma criança tomar um banho sozinha. Tomar um banho só, desfraldar. Poder almoçar junto com a família. Então, isso é salvar também, Sim. né? Porque eu acho que a maior morte não é só aquela morte que você parte. É você morrer em vida. Morrer em vida. Morrer em vida, não é? Vou fazer aqui a última pergunta. Já apareceu a nossa plaquinha ali na... Olha, Nossa a Jéssica, Senhora. diga aí se a Jéssica não levantou errado essa plaquinha ali. Tá errado, Jéssica. Eu nem Tá olhei errado. a hora. Tá Ixi, pra Jéssica. Ixi, olha, menina. Menina, Não, pior que foi passa mesmo. rápido demais. 3h30 já, misericórdia. Olha, Eline, daqui a 10 anos, quando olharem para a sua trajetória, qual é o legado que você espera ter deixado para as famílias? Que a gente já falou tanto, não é? Para os profissionais e para o desenvolvimento infantil. Ó, já tá aqui emocionada, tô toda arrepiada. Ó, essa foi para fechar. Ela não treinou essa comigo. Essa foi para fechar, viu? Qual é esse legado? Só que a gente sabe que já tem um legado, né? Não só da sua princesa, mas de tantas famílias. Que eu sei que muitas famílias que hoje dorme, lembra, talvez você nem lembre, né, de tantas pessoas, mas eu sei que muitas hoje lembram de você de uma forma especial, por você ter transformado de alguma forma, mesmo essa voz dura, que a Eline às vezes diz essa verdade, viu? Que eu gosto assim, eu me conecto com essas pessoas, mas é molenga, chorona que eu nunca vi. Aí conversa com ela no WhatsApp, sabe que ela só já tô aqui chorando, já tô chorando. Tô chorando. Tá chorando de raiva. Eu não cheguei aqui só, Carla. Eu acredito muito nessas raízes familiares. E eu acredito que minha família vai assistir, talvez tenha alguns aqui assistindo. Eu estou fazendo aquilo que minha avó não fez. Ó, eu tô toda arrepiada, viu? Eu estou chegando em lugares que a minha bisavó não chegou. Ui, cheguei aqui. Eu estou conquistando aquilo que a minha tataravó não conquistou. Eu acredito muito nesse meu ecossistema de mulheres. Eu não conheci nenhuma das minhas avós, nem a materna, nem a paterna, nem a materna. Mas são mulheres que eu sei que eu tô levando esse legado por elas. É para posteridade. É para minha filha, tanto Débora como Heloísa, principalmente as mulheres da minha família, saber que elas podem ir além. E aqui não é sendo feminista, não. Aqui eu tô falando sistemicamente. Quebrando ciclos de gerações, de maldições hereditárias. Não somente de pobreza física, mas também daquela pobreza do acesso. Do conhecimento. De transformação. Então, esse legado é para que daqui a 10 anos eu sorria mais. Que eu possa ter transformado ainda mais, que eu possa ter trazido meus dons e talentos, porque eu sei que elas oraram por mim. Eu não sei se existiram muitas crianças atípicas na minha família. Eu estou buscando isso também, mas é uma necessidade de serviço que vai além de Heloísa. Então, é por elas, é por minha mãe, que ficou viúva tão criança e se abandonou de si. Para cuidar de vocês. Se abandonou de si. O que é uma pessoa com 21, 22 anos ficar viúva? Com a mão na frente e outra atrás, e como se diz no popular, a gente ficava dentro de um caçoar. De tão pequena. Quantos somos 3. Mulheres, é? 3 mulheres. 3 mulheres. Ficava dentro de um caçoar de tão pequena que era. Um caçoar só, não era 2, não. Então, eu carreguei água na cabeça, eu tomei banho de cuia, morei no sítio com minha avó, e tudo isso é uma construção. Então, tudo isso é por elas. É por minhas tias lindas. Que quando eu chego lá, só tomo arrocha café, vamos tomar café. Eu já vejo lá, viu? Vamos tomar café. Vamos tomar café. É por elas. Eu estou indo onde elas não tiveram oportunidade de ir.
E eu sei que elas estão felizes. Ah, né? elas estão. Morrendo de orgulho. Morrendo de orgulho. De orgulho, né? Pois foi muito lindo, foi muito emocionante. Tenho certeza que vocês também se emocionaram com a história da Eline. Teremos outros podcasts com fé em Deus, né? Outras transformações. Amém. Eu sei que você está aí trazendo o seu método, que é algo que você vivenciou durante anos. Então, você teve, como você mesmo fala, um laboratório. Então, você passou desse laboratório como mãe, família. Escola e clínica. Tudo. Então, você vivenciou isso. Então, você tem esse olhar tridimensional. Verdade. Então, não é só um olhar só da escola. Você é tem escola, então você vê como escola. Então, você tem um olhar diferenciado. Quero aqui lhe agradecer. Eu que sou grata por ter lhe conhecido, por ter ouvido muitas histórias dessa mulher incrível que você é. Não é? Dessa pessoa que gosta mesmo de falar a verdade, que guarda, que também se cresceu profissionalmente, cresceu como emocionalmente. Eu tenho certeza que foi ela que lhe fez mudar em algumas coisas para crescer cada vez mais. Viu? Parabéns pela sua história. Carla. Ai, meu Deus, Eita, sobrevivemos. Ô, Jéssica, pode fechar ali a live. Chega, Jéssica. Agora a gente vai... Pode, meu bem. Obrigada, gente. De coração, espero que todos tenham gostado. E é isto, método lançado. Vamos fazer só uns pequenos ajustes, Isso. mas já está em trâmite. Beijo